Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Agora no livro de Ezequiel, nós estamos nos aprofundando nesse texto e esse texto é muito enigmático, é uma literatura apocalíptica, tem muitos elementos aqui simbólicos e nós vamos nos aprofundar nesse texto e vai ser maravilhoso. Nós falamos já no devocional anterior sobre o tempo da escrita, qual era o contexto da escrita do livro de Ezequiel. Só para lembrar rapidamente aqui, Ezequiel ele estava lá no rio Quebar, na beira do rio Quebar, que fica na Babilônia, e ele estava mandando essa mensagem aí, ele estava recebendo essa profecia diretamente de Deus, mas entregando essa profecia para todos os judeus que foram exilados e aqueles que estavam ali na região da Judéia ainda. Havia essa esperança de que Jerusalém seria restaurada e de que o templo também seria restaurado. Deus dá essa esperança por meio das palavras de Ezequiel, pede para que ele registre essas palavras, e foram profecias que foram sendo construídas aí, visões e tal, que Ezequiel teve durante 20 anos aproximadamente, ou seja, não foi uma profecia dada de uma vez, não foi um texto escrito de uma vez apenas, mas foi um texto que foi sendo construído com o passar dos anos. Esta profecia revela as verdades de Deus acerca do juízo para Jerusalém e também a restauração daquela cidade que havia sido destruída, estava arruinada e o povo estava todo em caos, né? Eles estavam exilados lá no cativeiro babilônico, mas eles sabiam então que a cidade estava em ruínas e que eles precisavam interceder pela cidade. Enfim, nós bem sabemos o contexto, né? Bom, nós falamos sobre os 4 seres viventes e hoje nós vamos ver qual a importância desses 4 seres viventes e o porquê desses 4 seres viventes aparecerem logo no início aqui do texto de Ezequiel. Vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte: enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo, impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia um ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando.
Meus queridos, nós vemos aqui então nessa segunda parte do capítulo 1 o porquê dessa visão dos 4 seres viventes já estar aqui no começo do texto de Ezequiel. Nós vemos que junto com os 4 seres viventes estavam 4 rodas. Vemos que essas rodas estavam diante das faces desses 4 seres que tinham o rosto de homem, simbolizando aí toda a criação de Deus, a criação humana de Deus, a obra-prima do Criador, o leão, simbolizando todo o reino animal, dos animais selvagens, melhor dizendo. Então, todos os animais selvagens eram simbolizados aqui pelo leão, o boi, simbolizando aqui todos os animais domésticos, e a águia, simbolizando todas as aves. Ou seja, toda a criação de Deus estava ali representada nos 4 seres viventes, que tinham asas também, ou seja, os anjos também estavam ali representados nos 4 seres viventes. Toda a obra criada por Deus estava ali nos 4 seres viventes. E essas rodas que estavam adiante de cada face, elas simbolizavam então a onisciência e a onipresença de Deus, porque elas tinham também olhos, né? Então esses olhos eram os olhos de Deus que estavam por toda a parte, olhando todas as coisas, enxergando tudo. Nosso Deus é um Deus que tudo vê. Não tem como esconder nada de Deus. Ele está de olho em todas as coisas que acontecem. Não adianta você achar que pode esconder alguma coisa do nosso Deus, né? Então, Deus está de olho em tudo, e essa visão aqui de Ezequiel simboliza claramente que Deus, ele enxerga todas as coisas. Depois nós vemos que essa roda também brilhava, né? Então nós vemos aqui esse brilho do berilo. O berilo era uma joia preciosa naquela época, hoje é muito escasso, né? Mas naquela época ele era conhecido por causa do seu brilho. Então essa roda brilhava e tinha os olhos que simbolizavam os olhos de Deus. Depois nós vemos que essas rodas se moviam junto com os 4 seres viventes. Ou seja, aqui está falando bem claramente que o espírito que estava nas rodas estava com os 4 seres viventes. Ou seja, tudo que acontece na história da humanidade tem o controle de Deus. É o Espírito de Deus que está por trás de toda a criação. O Espírito de Deus está ali movendo junto com a criação. É um organismo vivo, é algo que está acontecendo constantemente, constante mudança, né? Nosso mundo é um mundo de constante mudança. E essas mudanças estão sendo acompanhadas pelo Espírito de Deus. Então o Espírito, ele se move junto com os seres viventes, junto com as rodas, e essas rodas veem tudo para que Deus fique ciente de todas as coisas. Ou seja, por que esses 4 seres viventes e essas rodas aparecem logo no começo do texto de Ezequiel? Ezequiel quer mostrar aqui, por meio dessa visão, né, Deus mostrando para Ezequiel a sua glória e mostrando todo o seu poder. E Ezequiel queria transmitir para aqueles judeus que nosso Deus é todo-poderoso. Nosso Deus, ele enxerga todas as coisas. Nosso Deus, ele, por meio do seu Espírito que está em toda a criação, por meio do seu Espírito que se move junto com a criação, ele consegue enxergar todas as coisas e ele caminha junto das pessoas, dos homens e de toda a criação também, de todos os animais. Ou seja, aquelas pessoas que estavam recebendo aquela mensagem poderiam ficar tranquilas, porque Deus está no controle de toda a história da humanidade. Por mais que nós tenhamos passado por momentos difíceis ou estejamos passando por momentos difíceis, por grandes desafios, nós precisamos ter essa certeza de que Deus está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim. Ele é todo-poderoso e Ele manifesta isso por meio do seu Espírito que nos acompanha.
E aí depois nós vemos que acima das cabeças desses seres viventes havia também uma abóbada, uma espécie de algo redondo assim, né? Uma abóbada que era colocado então sobre a cabeça dos 4 seres viventes, e aqui nós vemos todo o firmamento simbolizado. Os judeus acreditavam, eles chamavam até o firmamento de abóbada, né? Como simbolizando aqui a redondeza da terra, e as águas que foram separadas do mar, né? As águas do mar e as águas do firmamento, então as nuvens, né, que são águas também que estão no firmamento, é simbolizada aqui por essa abóbada, ou seja, tudo que está aqui nessa visão revela a glória de Deus. Todas as coisas que foram criadas apontam para a glória de Deus. Depois nós vemos também as asas desses seres, que podem também se referir a anjos, assim como em outros textos bíblicos nós vemos que a descrição de anjos muito parecidas com esta descrição aqui dos 4 seres viventes. As asas então cobriam o seu corpo, e outras 2 asas encostavam uma na outra junto com os outros 4 seres viventes, e quando eles mexiam essas asas, faziam um barulho estrondoso, um ruído muito grande, como de muitas águas, ou seja, o barulho era altíssimo, e esse barulho cessava quando eles paravam de bater as suas asas, eles encolhiam essas asas. Ezequiel percebeu que ele estava diante da glória do Senhor, e por isso, quando ele vê todas essas coisas, ele se prostra rosto em terra e ele começa a ouvir uma voz de alguém falando. Nós vemos aqui claramente o trono de Deus descrito. Ezequiel não consegue olhar para Deus, ele só consegue ver fogo e algo muito brilhante da cintura para cima, e ele não consegue olhar para a glória de Deus. Mas ele entende que esta é a glória de Deus que está sendo manifestada a ele, e portanto ele é um instrumento ali de Deus para receber algo muito especial, que nós vamos ver amanhã o que Ezequiel vai receber depois de ele se prostrar rosto em terra. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra, que o Senhor continue nos ensinando, continue nos abençoando e cuidando de nós, para que possamos cada dia mais aprender sobre a sua palavra, nos aprofundar nos textos bíblicos, e que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento de Ti, no conhecimento do Teu Santo Espírito, que nós sejamos realmente impactados pelas verdades que estão descritas na sua palavra, e que possamos dar toda a glória ao Senhor quando o Senhor se manifesta poderosamente nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, viu? E se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. A gente vai fazer esse estudo aqui no livro de Ezequiel, que vai ser muito top. Tenho certeza que você vai gostar demais desse livro, que é muito enigmático, mas é apocalíptico e também é muito gostoso de ser estudado. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto, até o próximo devocional. Tchau.